Olá, gente querida! Bem-vindos a mais um Fala Tati Podcast. Um projeto idealizado por mim com muita intencionalidade, comprometimento social e afeto, que abre diálogos importantes e necessários com pessoas incríveis sobre vários temas, como neurodiversidade, inclusão, olhar afetivo para famílias atípicas, empreendedorismo feminino e desenvolvimento humano. E hoje eu estou diante de uma pessoa especialíssima, uma pessoa que eu trago no coração, tenho muito carinho, tenho muita gratidão por ela e vocês vão entender o porquê já já. E essa pessoa é a querida Glauci Pérez. Tati, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Por essa acolhida tão maravilhosa. Você que é uma pessoa tão especial que eu conheci há pouco tempo, há pouco mais de um ano. É verdade. E eu já te admiro tanto. Oh, gratidão. Sabe? Estar aqui no Fala Tati Podcast e observar esse trabalho incrível que você está fazendo não tem preço. Me deixa muito emocionada, eu estou muito feliz. Eu acredito, Tati, que nosso encontro tem a ver com propósitos. Nós temos o mesmo propósito, né? De levar o acolhimento, o afeto, a empatia para tantas famílias. Quando eu te conheci, eu me identifiquei muito, porque você usa uma fala que me toca sempre, que é o afeto, afeta. E essa questão do afeto é algo que me pega também, sabe? É algo que eu trabalho na minha vida. Então, assim, muito obrigada por me receber, viu? Eu estou muito feliz. Nossa, eu quem agradeço muito a sua presença. Gente, a Glauci, ela é terapeuta ocupacional, reprogramadora parental, mãe atípica. Ela trabalha com autistas há 23 anos. Ela une ciência, afeto e prática no dia a dia das famílias. Ela tem 2 filhos, o Lorenzo, autista de 14 anos, Maitê e Valentina. E são 3, são 3 filhos. 3 filhos. Maitê e Valentina são gêmeas. São gêmeas. Que maravilha. Eu não sabia que você tinha gêmeas. Que lindo. Minhas pequenas pipocas, TDAH. Oh, viva a neurodiversidade. Isso. Na sua casa deve ser assim o tempo todo, Eu né? acho que eu nem falei pra você, mas o meu marido também tá no espectro. Não sabia. Nossa, então você é uma mãe atípica, uma esposa atípica, né? Uma profissional atípica. Que maravilha. Eu fui escolhida. Depois eu vou contar essa história para você. Por favor, vamos lá. Continuando aqui, a apresentação da nossa querida Glauci. Ela tem certificação internacional em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia, além de especialização em autismo, formação em transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, seletividade alimentar e reprogramação parental. Hoje, a Glauci, ela é gestora do Centro Ocupacional Integrar, no Rio de Janeiro, e coordenadora do livro Além do Autismo, um projeto que se tornou um movimento de transformação. E coautora de vários livros, gente. Eu trouxe tudo para você, ó. Que maravilhosa! Gratidão! Sensacional! Que lindo, amiga. Você vai falar já já deles. Mas assim, Glauci, vamos começar com a seguinte pergunta. Você, minha amiga, como terapeuta ocupacional, reprogramadora parental, mãe atípica, esposa atípica e autora de vários livros de sucesso, como você avalia a sua trajetória de vida até aqui? Tati, quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida é marcada, a minha trajetória foi marcada por encontros. Encontros com crianças, com profissionais, terapeutas, comigo mesma, sabe? E a minha vida, assim, minha trajetória começou muito cedo, sabe? Com 13 anos, eu comecei, eu estudava, tinha uma professora, que o nome dela era Isabel, minha professora de geografia, e ela dizia que eu era muito organizada, que eu era estudiosa, e ela me convidou, com 13 anos, para eu trabalhar com ela na escola que ela coordenava. Então, esse trabalho era para eu ser auxiliar de turma. Então, eu ia estar auxiliando a professora numa turma de pré-escola. Aí começou a minha trajetória. Eu não sabia ainda, mas ali foi o início da minha vocação. Tem uma veia pedagógica aí, hein? Eu ali comecei com crianças e até hoje
23 anos depois, quer dizer, no caso, contando com a parte que eu dei aula, mais de 30 anos, né? Eu comecei a trabalhar com crianças e até hoje eu trabalho com as crianças. E foi ali naquele momento que eu decidi que eu ia, sim, partir para a parte pedagógica. E aí eu fiz a formação de professores. Olha, que bacana. Sim, e quando eu estava no 2º ano, a dona da escola me convidou já para começar com uma turma. Eu fiquei um pouco apreensiva, mas eu falei, aí naquele momento eu ia estar sozinha com a turma. Eu falei, bom, vamos lá, né? Eu estou aqui, se ela me convidou é porque eu sou capaz. Ali eu já percebi, Tati, que eu tinha crianças diferentes, que agiam diferentes e que sentiam diferentes. Só que ninguém sabia por quê, nem eu. Eu não sabia naquela época, uma menina de 17 anos, eu não sabia o que fazer. Naquele momento, eu pensei que eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente pelas crianças. Eu não tinha naquela época. Eu não tinha livros, eu não tinha livros que falassem sobre o assunto, né? Eu não tinha internet, não tinha artigos. E aí eu descobri que teria que ser tentativa e erro, mas com responsabilidade. Claro. Eu testava, eu ajustava quando precisava, e aí eu fazia de novo, né? Eu percebia se aquela criança, se ela estava aprendendo daquela forma, qual era o que deixava ela mais calma. Você começou a desenvolver estratégias próprias para promover a aprendizagem. Próprias. Eu via se ela ficava estressada. Fantástico. E aí novamente, eu ia ajustando. E deu certo, Tati. Deu muito certo, sabe? Que bacana, Glauci. Eu comecei ali e não parei mais. Tive que buscar, tive que estudar. E ali eu descobri que o meu propósito era esse, trabalhar com as crianças. Mas quando eu fui para a faculdade, eu descobri o seguinte. Aí eu falei, vou estudar terapia ocupacional, que com certeza vai me ajudar a descobrir o que essas crianças apresentam. Porque até então eu não sabia. Eu descobri na faculdade que aquilo que as crianças apresentavam eram os transtornos do neurodesenvolvimento. E ali eu tinha crianças com autismo, com TDAH, com TOD. Tudo na sala de aula. Todos os transtornos. E foi ali que eu aprendi e comecei. E foi dando certo, sabe? A gente foi aprendendo. Quando eu fui trabalhar no meu primeiro emprego... Como TO? Sabe o que eu falava? Como TO, sabe o que eu falava? Eu vi que era difícil trabalhar com autismo. E eu falava, eu não vou trabalhar com autismo, eu vou escolher outra área. Tu acredita que eu pensava isso? Eu vou escolher outra área. E aí, no primeiro mês de trabalho, qual foi a criança que apareceu para mim? Autista, nível 3 de suporte. Nossa, aí é para você abraçar ou abraçar. E aí eu abracei. E deu muito certo, porque aquilo que eu fazia lá com as criancinhas que eu falei, que eu ia testando, eu ia ajustando, foi o que eu fiz no consultório. Né? Eu ainda não sabia muito o que fazer, porque você ter uma teoria é uma coisa, mas quando você chega na prática é diferente, na verdade? É total. Totalmente diferente. E a gente conversa muito sobre isso, né? Principalmente na questão do livro, que a gente queria trazer a prática para as pessoas entenderem o que é o autismo. É porque hoje, se a gente vai no Google e pesquisa, a gente vai achar tudo, mas a prática é totalmente diferente. A prática E foi essa prática lá atrás que deu tão certo que uma mãe foi falando para outra, que foi falando para outra, e quando eu vi a minha agenda, só tinha autistas. E a mesma acontece hoje na minha clínica. Eu tenho Essa é a melhor propaganda, né? Eu tenho 100% das crianças autistas. Eu nunca disse, em nenhum momento, que eu só atenderia autistas. Mas só aparecem. Escolhida. Então, por isso que eu digo que fui escolhida. É verdade, minha querida. Maravilhosa a sua trajetória até aqui. Então, o autismo, ele te escolheu. Né? Escolheu. O autismo te escolheu. E me escolheu. Sobre ser mãe atípica, Glauci, quais foram os seus maiores desafios durante essa jornada e descobertas? Fala para mim. Então, ser mãe atípica é um aprendizado, né? Diário. Eu digo que nós nascemos junto com o diagnóstico. É isso aí. E nenhuma mãe deveria seguir isso sozinha, né? E o meu filho, ele começou muito cedo na escola. Com 2 aninhos, eu falei assim, já vou botar ele na escola, né? A mente que nem sabia, mas que eu falava, eu tenho que estimular desde cedo, né? E eu percebia já nele, com 2 anos, que tinha algo diferente ali. Antes de engravidar, eu senti uma coisa no meu coração. Nunca falei isso pra ninguém, em lugar nenhum. Aqui você pode abrir o coração. Foi algo assim que eu senti, eu grávida, e eu falava, eu vou ter um filho deficiente. Eu sentia isso, como se eu recebesse um recado de Deus já para me preparando, sabe? Nossa. E quando ele nasceu,
na minha ignorância, eu fui olhar e contar todos os dedos, ver se ele era normal. E eu falei, caramba, ele é normal, graças a Deus, ele não tem nenhuma deficiência Física. física, né? Porque na minha cabeça era isso que eu imaginava, que ele ia ter uma deficiência física. E aí, com 2 anos na escola, eu já comecei a perceber ali que alguma coisa estava diferente, né? Ele conversava, ele era muito inteligente, ele falava com todo mundo, ele não tinha dificuldade na escola, mas ele gostava de brincar sozinho. Ele não gostava de dar beijo nem na mamãe. Para dar beijo em mim, assim, eu tinha que fazer. Era muito. Lorenzo, dá um beijo Questão na mamãe. sensorial, né? Então, naquela época eu não entendia do sensorial. E Uhum. hoje eu entendo que toda dificuldade do Lorenzo era sensorial naquela época. Porque ele não tinha nenhuma dificuldade cognitiva. Uhum. Entende? Então, assim, foi uma caminhada difícil, sabe? Imagino. Eu descobri o diagnóstico dele, já foi difícil. Eu demorei muito. Esse foi o desafio maior, sabe? O diagnóstico. Porque, como ele fazia tudo isso sem dificuldade, as pessoas olhavam e diziam que eu estava criando aquilo. Isso é coisa da sua cabeça. É porque normalmente quando a criança tem o comprometimento no sensorial mais do que no cognitivo, as pessoas Não vão ver, normalmente não querem aceitar, não E enxergam. não enxergam, né? É muito Não, sutil. não batia a cabeça. É, A pessoa achava que naquela época, né? Quer dizer, o Lorenzo com 14 anos, 14. então, há 12 anos atrás, ainda se pensava que a criança autista é aquela criança que se sacudia, que batia a cabeça. E o social dele era preservado? Então, o social não. Era onde que eu via ali naqueles pequenos detalhes. Sabe, quando as crianças corriam, ele corria junto com as crianças. Mas não sabia pra onde. Mas ele não brincava junto. Ele Uhum. estava sempre perto, mas ele não sabia brincar junto. E olha, Tati, demorou muito. Eu só fechei o diagnóstico do Lorenzo aos 7 anos. Nossa, Glauce, Mas- demorou mesmo, né? Então, demorou muito. Mas o que aconteceu? Como eu percebia que ele tinha, eu não sabia se, eu não tinha 100% certeza que era autismo, mas eu achava assim, se não for autismo é algo parecido, algo perto, né? Mas assim, no meu coração era o autismo. A mãe sente, né? Sente. E eu comecei as terapias muito cedo. Então, naquela época, eu já comecei as terapias. Todo mundo me dizia que eu era doida, que estava procurando. Não, você Né, já problema começou de a não terapia tinha? antes do laudo? Claro. Ah, maravilhoso. Então você já começou a intervenção precoce. Exatamente. Excelente. Mas naquela época a gente não falava nisso, né? É, E eles achavam que a gente tinha que ter um laudo para poder começar. Mas é não. verdade. Eu comecei isso, fez toda a diferença na vida dele. Eu conheci o Dr. Mauro quando ele tinha 7 anos, o Dr. Mauro Lins. Não sei se você conhece, é um médico super renomado, super conhecido, que mora em Niterói. E quando eu cheguei lá com o Lorenzo, sabe que ele me fez as perguntas certas. Coisa que nenhum outro médico, porque ele foi o 7º médico. E ele fez as perguntas certas, eu botei a mão no coração e falei, meu Deus, eu Ele me achei entende. o médico que enxergou o meu filho. Sabe, Sensacional. meu marido naquela hora olhou para mim e, caramba, ela tinha razão, né? Porque eu sempre falei e ele dizia que eu era que estava procurando problema. Não vou levar em terapia porque ele não tem nada. Sabe aquela negação? E ali o médico falou, você, nos 5 primeiros minutos de consulta, ele conseguiu me dizer, sim, o seu filho está no espectro. E parabéns, porque você já começou a intervenção e eu vejo que ele poderia estar muito menos desenvolvido e não está porque ele começou as intervenções cedo. Isso fez toda a diferença na vida. A intervenção precoce faz toda a diferença. É. Hoje, mais cedo, eu entrevistei um neuropediatra maravilhoso, Dr. Renê, que atende aqui no Rio, em Ipanema, e ele falou exatamente sobre isso, sobre a busca pelos laudos o quanto antes, porque isso acelera o processo de desenvolvimento das crianças. Sim, A intervenção precoce é tudo de bom, né? Faz toda a diferença Faz toda na a vida dele. diferença. Hoje ele tem 14 anos, está no 9º ano, se formando, ano que vem vai para o 2º Que grau. lindo! Tá todo feliz, dizendo para mim assim, ô mãe, eu agora quero fazer um ensino profissionalizante. Que é o técnico, né? Sim. Quero estudar informática. Você já procurou a escola para mim? Olha Ele que me perguntou lindo, isso agora. Eu falei, então vamos Glauce. procurar. Querendo buscar, feliz, sabe? Com metas, projetos, propósito, coisa linda, autonomia, olha que verdade. lindo. Você está criando seu filho para o mundo, porque você sabe que você tem a finitude da mãe, né, e que você precisa deixá-lo preparado. Sim. Ainda mais como terapeuta, que você lida com essa aflição materna todos os dias, Sim. você também vive essa questão. E desculpa ter falado nisso, mas é porque
É delicado, né? E você, como mãe, sabe o quão importante é levar para as outras mães essa consciência, Sim, sim. né? Eu acho que você dando esse exemplo aqui, tendo essa consciência de que as mães, sim, são finitas e que nós precisamos desenvolver autonomia nos filhos autistas. Nós precisamos trabalhar com base na terapia ABA para que eles consigam é, desenvolver essa autoconfiança, o fortalecimento da autoestima e essa autonomia, para que, como o filho da Glauce hoje se apresenta, o seu filho também se apresente no futuro, com expectativa, com perspectiva, com sonhos, com É projetos. verdade. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Você me perguntou dessa dificuldade, né? Qual era a dificuldade que tinha? E eu falei que a primeira dificuldade era a questão do diagnóstico, mas teve uma outra questão também que me deixava, que até pouco tempo me deixava bem apreensiva, que era a questão da culpa. Aham. A culpa de não conseguir, a culpa de não dar conta, de achar que eu tinha que fazer tudo e dar conta de tudo. E foi por isso que eu fui estudar a reprogramação parental, que foi o que mudou totalmente a minha vida e eu pude entender que eu não preciso dar conta de tudo para ser uma ótima mãe. Eu não tenho que ser perfeita, né? Eu Você tenho que faz ser presente. presente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente isso. E eu fico tentando, sabe, conversar sempre com as minhas mães sobre isso. Vamos mudar o nosso olhar, mudar a nossa lente. Nós temos que aprender tantas coisas, nós precisamos aprender a nos regular para regular a nossa criança. A gente tem que ter mais paciência para a nossa criança ter paciência. Você falou uma coisa muito bacana. Se respeitar. Isso. Entender que tá todo mundo se curando, né? É óbvio. Todo mundo está se curando. E a gente precisa ajudá-los no processo, não é de cura, de desenvolvimento, Isso. se desenvolvendo também. Junto. Junto. Perfeitamente. Movimento com, a palavra certa seria congruência. Com congruência. Entendendo que isso não é uma coisa fácil, Não é. né? Porque quando a gente fala assim, parece que é algo tão leve que a gente vai fazendo com tranquilidade, não é. A gente passa, às vezes, por muitas dificuldades, por altos dias e baixos, difíceis. dias que eu sentava e chorava, dia que eu ria, feliz. E tá tudo bem, né? Como Tá você tudo falou, bem. a vida que segue. Essa serenidade que a gente precisa, né? Para poder levar a vida, porque a vida é um processo. Os processos, eles demandam da gente alguns sacrifícios. Sim. E nem sempre é satisfatório e alegre todo dia. Nós temos dias difíceis. Eu já entrevistei uma mãe aqui que ela fez uma analogia muito interessante, que é do copo d'água. Tem dia que seu copo tá cheio, Sim. que uma gotinha faz você Já transbordar. vai transbordar. E aí as pessoas te julgam. Não julguem as mães atípicas, queridos e queridas. Jamais. Elas passam por situações muito difíceis. Já foi comprovado aqui em fala de uma pediatra que eu também entrevistei, doutora Cláudia, que o estresse da mãe atípica se compara a um soldado de guerra no fronte de batalha. Exatamente. Porque para elas tudo é com uma intensidade maior. Muito maior. Não tem folga. É isso aí. O soldado ainda pode dormir um pouquinho. E ele pode voltar para casa e fugir da guerra. Não que a mãe atípica viva numa guerra, mas ela vive num desafio constante. E esse desafio constante exige dela uma atenção exagerada. Sim. Então, você concorda com essa fala? Concordo, com certeza. Já passei tantas coisas que E a gente tem que... eu nem acredito que cheguei até aqui. Ah, minha Só. filha, mas você é maravilhosa. Toda situação que a gente recebe é porque você tem a força para administrar. Se Deus te deu, você consegue, Sim. né? Sim. A profissão de terapeuta ocupacional, Glauce, está muito concorrida neste momento, né? Tá faltando. Tá faltando Tá terapeuta faltando ocupacional. terapeuta ocupacional no mercado, gente. E o que você falaria para os profissionais que estão escolhendo se especializar e atuar na área? A primeira coisa que eu sempre converso é: nós não trabalhamos com diagnósticos, nós trabalhamos com pessoas. Temos que ter esse olhar sensível. E outra coisa que eu digo, eu sempre disse isso, sabe? Eu acho que eu nem tinha dimensão disso que eu falava e hoje eu tenho. Mas nós temos que mostrar a que viemos, sabe? Ninguém sabia o que era terapia ocupacional há um tempo atrás. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era terapia ocupacional. E a culpa era nossa, que a gente não mostrava para as pessoas qual era realmente o nosso papel,
né? A gente não sabia, na hora de um atendimento, conversar com a família e mostrar o que a gente estava fazendo para a mãe não achar que a gente estava só brincando na terapia. Quantas vezes eu ouvi pelos corredores, quando as mães saíam, às vezes, de outras terapias, né? Eu ia levar minha criança, eu escutava o bafafá no corredor. Se for para brincar, eu brinco em casa. Né? E eu sempre converso isso hoje com as acadêmicas que passam por mim, que fazem estágio comigo, para pessoas Os que querem profissionais fazer. que trabalham na sua clínica. Exatamente, para todo mundo. Nós temos que colocar essa família dentro da sala de terapia e ela tem que saber exatamente que aquele brincar ali que eu estou fazendo, ele tem um objetivo. Um para quê e um porquê. De tudo, de tudo. Se eu estiver fazendo qualquer coisa e a mãe falar, para, o que você está fazendo? E ela tem que saber qual é o objetivo daquilo ali. Poxa, ele está no balanço? Ah, mas no balanço, sim, a gente está trabalhando o estímulo vestibular. Vamos trabalhar equilíbrio, vamos trabalhar movimento. E assim, com tudo que a gente faz lá. Então, esse é o recado que eu dou. Sim. Vamos estudar e vamos mostrar que viemos. Excelente, eu gostei muito dessa dica, achei muito pertinente. Acredito que os profissionais precisam realmente ter esse olhar e mostrar para a família com propriedade que o seu trabalho é fundamental, né? O brincar na infância. Eu também trabalho como psicopedagoga. A criança... E a gente também tem as atividades que são brincadeiras para a criança, mas existe toda uma intencionalidade por trás daquilo. Eu estou avaliando várias questões. Outro dia, foi até interessante, eu conversei com um menino que eu acompanho, o Pedrão. Beijo para você, Pedro. Pedro Couto! Beijo! O Pedro me questionou. Tia Tati, por que a gente sai e vai fazer lanche na rua e a gente faz essas saídas estratégicas? Eu falei assim, você já respondeu, são estratégicas. A tia Tati avalia todo um contexto quando sai com você. Eu vejo se você respeita comigo a sinalização de trânsito, eu vejo se você me oferece um pão de queijo, e se eu peço, você me dá numa boa, eu observo a sua conversa comigo no ambiente externo, fora do consultório, eu observo conduta, a forma que você anda, a forma que você se articula, como você vai lá passar o meu cartão, se você consegue ir lá perguntar quanto deu, a autonomia. Olha quanta coisa a gente trabalhou numa saída de 20 minutos. Aí ele, peguei o mistério. Nossa, que máximo. Nós fazemos muito isso na terapia ocupacional, né? Além de fazer as atividades externas, a gente também proporciona dentro mesmo do setting terapêutico essas vivências, né? Às vezes de montar uma feirinha, vamos sair comprar. Com eles, Glauci. Faço muito isso. Tem que sair com eles, mostrar Faço esse mundão. isso. É maravilhoso. E aí ele falou assim, caiu a ficha. Então você me avalia o tempo todo. Eu falei assim, sim, eu te avalio o tempo todo. E é esse o nosso trabalho, né? E os pais precisam entender que não é brincar, é estimular com conhecimento. Mas se a criança não brinca, ela não aprende, né? O Winnicott já dizia isso. Brincar é para a criança, assim como o trabalho é para o adulto. Se ela não brinca, ela não desenvolve. Não desenvolve. Quantos hormônios são liberados no ato do brincar? Né? Quantas coisas são trabalhadas em termos neurais na brincadeira? Então é fundamental a gente defender o ato de brincar na infância. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que todas as famílias que passam por mim sabem exatamente a importância da terapia ocupacional. E eu espero que para todas as pessoas que queiram fazer a terapia ocupacional, que sigam esse caminho de ensinar e dizer o que a gente está fazendo. Perfeito. Vai dar certo. Muito importante essa contribuição. Glauci, querida, sobre redes de apoio, vamos lá. Para mães atípicas, o que você acha de iniciativas como essa do Fala Tati Podcast? Olha, Inclusão Sem Fronteiras. Com certeza. Rede de apoio é o coração da maternidade atípica. Nenhuma mãe deveria seguir sozinha. E justamente isso que você faz aqui no Fala Tati Podcast é justamente isso, levar essa informação para essa família que às vezes não tem como sair de casa. Ela não tem essa rede de apoio, às vezes nem para levar o filho na terapia. Quantas famílias eu recebo dizendo, mas doutora, meu filho precisa fazer terapia, mas eu tenho outro filho e eu não sei como é que eu vou fazer.
E ela pode ouvir o seu podcast Fazendo a janta. enquanto está fazendo a janta, enquanto está arrumando a casa, enquanto está esperando o filho na terapia. É essa a ideia. Esse teu trabalho é fantástico e é por isso que já deu muito certo. Ai, que maravilha, já deu muito amiga. certo. E assim, eu tenho, sabe, te acompanhado. Eu vou lá, só lá olhar no seu Instagram, falei, caramba, eu já mandei mensagem para as pessoas que estiveram aqui falando, caramba, você arrasou, seu podcast foi incrível, eu assisti, gostei. Gratidão. E é isso, amiga, você é brilhante. Gratidão. É um propósito muito maior, né? A gente acolher essas famílias através de um propósito maior. Eu acho que Deus abençoa, Deus ilumina, Deus nutre e fortalece. É. Antigamente, a gente não tinha essas tecnologias, né? De rede de apoio, de podcast, de internet. Então, eu já trabalhei muito com as famílias em grupos assim, lá mesmo, na clínica, sabe? E eu observava que essas mães que estavam ali no grupo, eram elas que eram as próprias redes de apoio das outras mães. Porque não tinha marido, não tinha mãe, não tinha ninguém. Mas aquele grupinho ali, não, você precisa de quê? Eu fico com seu filho e você vai. No outro dia você fica com o meu para eu resolver. Lindo, nossa. Essa rede de apoio não tem preço. Às vezes não tem na família, mas tem ali daquela amiga próxima, daquelas mães que já vivenciam isso. Existem famílias que o coração escolhe, né? Isso, com certeza. E assim, essas mães se ajudarem é realmente muito bonito. Eu tenho um projeto lá no meu espaço de atendimento, que é o projeto Quem Cuida de Quem Cuida, que eu faço encontros sazonais com as mães e reúno essas mães numa manhã gostosa, sem os filhos. Legal, que é o momento delas. legal. Momento delas. E aí a gente trabalha com palestras, música, um lanche gostoso, sorteios e incentiva o empreendedorismo feminino. Elas levam o que elas vendem, elas divulgam o trabalho delas, quem é advogada dá o cartão, quem faz cílio dá o cartão. Muito legal. E aí a gente faz essa simbiose entre as mães e elas conseguem se integrar e montar ali tipo um núcleozinho de autoajuda. Porque às vezes elas estão tão imersas, né, naquela dificuldade, sem saber como vai fazer, que elas não sabem como é que fazem para ganhar dinheiro. Exatamente. Eu tenho um grupo, que agora eu não estou mais conseguindo dar conta de tanto grupo, mas quando eu tinha... Glauce, você e seus projetos. Quando eu tinha esse grupo, teve algumas mães, né, eu falava, e aí, o que vocês querem aprender hoje? Né? Todo dia eu gravava vídeo para o grupo, aí ela falou assim para mim, eu quero que você ensine para a gente como é que a gente vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Olha que incrível, eu achando que eu ia falar de autismo, de terapia ocupacional, de reprogramação parental. Foi falar de empreendedorismo. E ela queria saber como é que ela ia ganhar dinheiro. E aí eu gravei uma sequência de 7 vídeos e todo dia eu botava lá o passo a passo de como ela ia fazer para ganhar o dinheiro. Olha que legal. Bacana. E deu super certo, foi super legal. Que orientação parental precisa. Oh, meu Deus. Né? Muito legal. Glauce, querida, nós temos um projeto em parceria, né? Que é o nosso queridinho, nosso livro Além do Autismo. Um livro fantástico que trouxe luz e acolhimento para as famílias atípicas, que se tornou um best-seller, né? Um best-seller. Foi lançado também em Portugal, em Lisboa. Ele foi além mar, né? Esse livro aqui, ele cruzou fronteiras. Literalmente, ele foi Inclusão sem fronteiras. E eu quero saber de você, Glauce, como é que foi esse processo de seleção para nos convidar para sermos coautoras dessa obra belíssima, né? Que eu faço parte. Sim, maravilhosa. Com muito orgulho. E que com o capítulo que vou te contar, hein? O capítulo enorme, maravilhoso. Eu não gosto de nada pequenininho. Eu não gosto de nada pequenininho. Garota, quando eu li, eu fiquei impactada. Eu falei, gente, o que é isso? Eu até mandei mensagem, não foi? Eu falei assim, não, se for para fazer, eu faço bem feito. Eu quero realmente levar informação para modificar. Tati, seu capítulo tá maravilhoso demais, mas tá tão grande. Mas eu não vou tirar nada, porque tá tudo perfeito. Eu falei, você tem toda a razão. Esse livro aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas ele foi mais do que um livro, ele foi um movimento. Um movimento, um acontecimento, porque você reuniu um grupo tão especial, tão unido, né, no mesmo propósito, foi tanta sinergia. Exato, isso que eu ia falar, pessoas envolvidas, pessoas que não só estavam preocupadas com a causa do autismo, mas também... E nem com ganhos. Exato. E nem com ganhos. Queriam unir a ciência, o afeto, ensinar para essas famílias, como famílias e professores podem transformar a educação inclusiva através da reprogramação parental. A gente queria ensinar para essas famílias com todo o amor que ela não recebe,
com todo o carinho, com todo o afeto. Isso não é fácil. Não. Porque a gente escrever sobre técnica, às vezes, é mais fácil. A gente vai lá, Pesquisa, a gente pesquisa, referência. a gente lê um artigo e a gente vai escrever. Mas você transformar tudo isso na tua prática, com essa empatia... Colocar prática Isso. aqui, né? Então, de cada uma. Exatamente. Então, foi exatamente assim esse processo. O processo de escolha de coautoria foi um processo bem sensível. Uhum. Foi assim, foram madrugadas e madrugadas que eu ficava olhando... Pesquisando perfis. Olhando cada uma de vocês e olhei muitos. E aí, quando eu bati assim meu coração, ele dizia assim, é essa. Olha que maravilhosa. É assim que você faz também, é assim que você gosta. É o mesmo propósito. E aí foi assim, foi desse jeito, sabe? Madrugada fora, olhando os perfis, vendo quem se encaixava. E aí, deu quando certo. ele se tornou um best-seller, mais do que um título, não é sobre o título, é sobre impactar milhares de famílias, de ajudar pessoas. Qual é a Eu não marca sei- para se tornar um best-seller de quantidade de Olha, venda? eu li isso na época, eu não vou lembrar certinho agora, mas era uma coisa tão grande que eu pensei assim, horrível, eu juro que eu pensei isso, falei, poxa, meu sonho era ser best-seller, mas não vai dar. Eu juro que eu pensei, juro. Falei, poxa, era meu sonho, mas não vai dar, porque é muito livro, gente. Como é que a gente vai vender tanto livro assim? Eu nunca imaginei E nós somos. que 20 dias, 23 dias depois, a gente receberia uma mensagem dizendo... Eu gritei, Parabéns. tá? Não, eu li 1000 vezes, porque eu achei que eu estava lendo errado. Eu falei, gente, Eu não é gritei. possível. Foi um sonho que, sim, eu digo que eu fico até co-criei. emocionada. Eu co-criei isso, sabe? Porque eu pensei e Mas você aconteceu. lembra que nas conversas a gente já falava assim, vai ser best-seller? Sempre A falaram. gente já começou a trabalhar Vocês isso no sempre universo. sempre falavam. Vai Você, ser um a best-seller. Mônica, Vai ser todo um mundo. best-seller. Mas eu tinha, assim, uma duvidazinha, porque era muito livro para vender, né? E aí deu certo. Deu certo. E hoje nós impactamos e continuamos impactando várias famílias. Porque isso aqui é um legado, né? Exatamente. Um legado para o mundo. E eu recebo, não sei você, mas eu acredito que sim, mas todas as coautoras vivem mandando mensagem falando para mim quantos feedbacks incríveis. Muitos. Caramba, eu comprei o livro, eu li, que maravilha, eu amei. Parabéns, vocês arrasaram. Sim, eu recebo e fico muito feliz com as devolutivas. E eu penso, Glauce, desculpa, você falou Mônica, fiquei com Mônica, porque Mônica vai vir Mônica também. vai, Mônica vem também. maravilhosa. Mônica, beijo, amor. Beijo, maravilhosa. Olha só, Glauce, esse livro aqui, ele é um legado, né? Porque nós fizemos parte de um projeto grandioso que gerou um movimento que nos trouxe muitos resultados positivos, né? Sim. A gratidão, ela é a fé em ação, né? E a gente precisa ser grato por esse movimento, porque isso só aconteceu porque Deus assim permitiu. É óbvio, com certeza. Né? Tudo acontece diante da vontade de Deus. É verdade. E eu tenho certeza que esse livro aqui se tornou um best-seller em menos de um mês, porque Deus quis atingir muitos corações. É verdade. Através dele. Então foi um filhotinho mesmo pra gente. Querido, muito querido. E você sabe que no nosso último encontro, no último lançamento, que como você falou, a gente teve vários lançamentos, e mês que vem a gente vai estar na Expoteia em São Paulo, fazendo o lançamento lá também. Que show. Mas no último encontro no Rio de Janeiro surgiu ali um pensamento assim. Eu ouvi alguém falando assim de longe assim, eu ouvi Além do Autismo 2? Eu olhei pra cara de Ellen. Eu ouvi o Além do Autismo 2, aí você mais do que depressa. Eu também ouvi o Além do Autismo 2. E olha, isso foi agora, pouco tempo. E está acontecendo. Iniciamos o projeto para o Além do Autismo 2. Sensacional. Começamos novamente com todo esse olhar, essa procura. E eu quero te fazer um convite, Tati. Oh, meu Deus. Será que teremos Tati no Além do Autismo 2? Oh, meu Será Deus. uma honra. Amiga, eu sei que você tem inúmeros projetos, que você faz muitas coisas, mas fica aí o convite. Se couber na sua agenda... Não, eu vou fazer. Eu agradeço muitíssimo o Além do Autismo 2, que Adolescência. A adolescência tá aí já no forninho, né? No forninho. E eu quero muito participar, vou me organizar e acho que estaremos juntas sim nesse projeto, tá, querida? Bate aqui. Ai, que alegria, meu Deus, eu tô emocionada. Me deu até uma tremedeira agora. Se controla, se reorganiza, se reorganiza. Bora respirar. Glauce, minha querida, já chegamos ao momento que todo mundo fala,
Foi tão bom, um bate-papo tão gostoso com você. Você é uma pessoa que eu me sinto muito à vontade, é uma querida, uma pessoa que eu sou muito grata por ter me convidado para participar de um projeto tão grandioso como o livro Além do Autismo. É uma honra ter você no meu círculo de amigos. É uma honra, viu? Eu que agradeço. A gratidão aqui é mútua, a recíproca é verdadeira e a nossa amizade é uma coisa que realmente eu agradeço muito a Deus. Bem, já estamos nos aproximando do fim de ano, né? Do fim de 2025 e é inevitável a gente não reavaliar a vida, né? Tanta coisa a gente viveu nesse ano. É verdade. E passa um filme nas nossas mentes, né? Qual a sua avaliação, Glauce, para esse ano potente, repleto de realizações e vitórias? É verdade. Foi um ano que teve muitos projetos. Eu não era uma pessoa de tantos projetos ao mesmo tempo, era sempre uma coisa de cada vez. E esse ano ele foi com tudo acontecendo e eu fui me permitindo viver o fluxo. Viver, exato. Antigamente eu era aquela pessoa que tinha as oportunidades e eu fugia delas, achando que eu não ia dar conta. Eu sempre fugia. E hoje eu avalio isso, que eu consegui transcender isso, sabe? Eu aprendi muito com vocês. Você é uma pessoa que está sempre aí falando no Instagram e eu falei, caramba. Sempre em movimento. Eu vou me espelhar na Tati, vou me espelhar em outras amigas, é verdade, eu tô falando do fundo do coração. E eu vou seguir, se apareceu para mim, eu tenho que seguir. E assim eu fiz, Tati. Então, assim, tantas coisas maravilhosas aconteceram, eu só tenho que agradecer a Deus por essas oportunidades. Eu avalio como foi, assim, mágico para mim esse ano. Eu nunca vivi um ano assim, sabe? Tão potente, com tantas coisas, com tantas famílias transformadas. Eu poder ajudar tantas pessoas, porque eu aprendi com o Thiago Castro uma coisa que ele sempre fala, Glauce, não adianta você estudar tanto, você tem 23 anos de formada, você trabalha tanto, mas adianta você só passar para meia dúzia de pessoas, que são as pessoas que o meu braço consegue atingir. Você tem que ir para a internet falar para as pessoas, e essa é a minha dificuldade. Você tem que ir para a internet falar para as pessoas, você vai atingir tantas pessoas, porque não é sobre você, é sobre servir. É isso. E aí, quando eu botei isso na cabeça, eu falei, caramba! É sobre servir. Pra que eu tô com vergonha? Se eu vou falar bonito, se eu vou falar feio, se eu vou falar certo, eu vou servir, eu vou ajudar, porque eu sei o tanto de conhecimento que eu tenho, eu sei o tanto que eu estudo. Vamos servir, vamos falar. Isso. E isso para mim foi incrível. Mudou a minha vida. É fazer a diferença no mundo. E é por isso que existe o Fala Tati Podcast, para dar voz a pessoas como você. Uhul, Tati! Que merecem serem ouvidas, né, por várias pessoas e que consigam ampliar essa rede de comunicação. Mostra para o pessoal os seus livros, amiga. Vamos lá, amiga. O Além do Autismo, que vocês já conhecem. Sim. Agora a gente teve, com a coordenação da doutora Elisângela Leite, uma médica maravilhosa, autista, o autismo como você nunca leu. Maravilhoso. E aqui eu falo sobre a sensorialidade do corpo. Maravilhoso. Incrível. Comprem, vocês vão amar, não vão se arrepender. O livro que eu faço uma participação, o livro da coordenação da Cláudia Antelo, um livro de terapia ocupacional. Então, tudo sobre terapia ocupacional você vai encontrar aqui. É tudo seu, amiga. Que maravilhosa! É tudo seu. E esse aqui, um olhar sobre o autismo, também que eu quero. falo sobre a autocompaixão na maternidade atípica. Coisa linda. Que foi justamente aquilo que nós conversamos, de mudar as nossas lentes e o nosso olhar. Então, eu aprendi muito com todos esses projetos, eu trouxe para você. Parabéns, gratidão, amiga. Eu desejo um final de ano maravilhoso para todas as pessoas, que as pessoas todas possam ter Fala amor. para aquela câmera. Que as pessoas todas possam ter amor no coração, empatia, e se colocar sempre no lugar do outro, sabe? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Trate o filho do seu amigo, trate aquela criança autista como se fosse o seu filho. É assim que eu faço. E a gente vê que isso transforma. Eu espero que todos vocês sejam transformados. O afeto afeta. O afeto afeta. Ó, um grande beijo. Beijo. E até o próximo Fala Tati Podcast. Uhul. Beijo no coração. Maravilhosa!